Olá, seja bem-vindo ao curso de Contabilidade 4.0. Eu sou o professor Paulo Galvez, vou estar com vocês nesse primeiro módulo, e na continuidade o professor Ricardo Rios dando o segundo módulo do curso. Bom, Contabilidade 4.0, parece o nome da moda, todo mundo vê, todo mundo escuta, mas o que significa isso? Né? Aí você pode falar, mas para quem que é esse curso, Contabilidade 4.0 não é para o profissional de informática? Você está muito enganado, né? Esse curso é para você, profissional da contabilidade, estudante de contabilidade, proprietário de escritório, né? Essa é uma realidade, na verdade, que a gente tem que enfrentar a partir de hoje, tá? Nesse primeiro módulo, vou procurar trabalhar com vocês, apresentar para vocês o conceito de contabilidade 4.0, a evolução tecnológica que a gente teve, e realmente a mudança de paradigma, a mudança de crenças, que a tecnologia vem realmente para substituir, ou para acabar com o emprego, ou para acabar com o escritório. E esse não é o objetivo. O grande objetivo nosso, realmente, é a tecnologia ser um parceiro, do contador, parceiro hoje do profissional da contabilidade. E a gente precisa mudar essa famosa chavinha. A chave é uma coisa que a gente tem escutado muito em eventos, em congressos, e com os próprios profissionais. Bom, para ficar um pouquinho mais estruturado esse nosso bate-papo, eu separei ele aí em mais ou menos 6 assuntos, tá? A gente vai falar um pouquinho da era da informação. É importante a gente ter um contexto histórico, da onde veio esse crescimento, da onde que vem a partir da tecnologia. A evolução de tecnologia em relação com o comportamento humano. Vocês vão perceber no decorrer desse módulo, tanto no módulo 1 quanto no módulo 2 e até no terceiro módulo, que nós teremos uma roda de conversa, o fator pessoas, o fator pessoas, o fator equipe, então isso às vezes é extremamente impactante e importante nesse processo de mudança. Conceitos da indústria 4.0, a gente escuta muito isso hoje no mercado. Mas o que é a indústria 4.0? Hoje a gente está falando de contabilidade 4.0, mas é comum você escutar educação 4.0, agro 4.0, educa 4.0, então são tantos termos, a gente escuta startup, fintech, o que significa tudo isso? Independente de sermos profissionais da área da contabilidade, é importante a gente ter noção do que está acontecendo no mercado e saber aproveitar essas tecnologias ao nosso favor. Tá? Conceitos que até alguns anos atrás poderiam falar muito que era simplesmente para o profissional de tecnologia, e hoje não. Hoje é extremamente comum entrarmos em escritórios contábeis, conversarmos com profissionais da área contábeis e falarmos de Big Data, inteligência artificial, mobilidade, segurança, mídias sociais, cloud. E os impactos da tecnologia no mercado de trabalho. Então vamos tirar um pouquinho o estigma que a tecnologia acaba com o trabalho. Não, muito pelo contrário, ela desenvolve outros tipos de aptidões. Então esse vai ser o conteúdo do nosso módulo. Bom, falando um pouquinho de história agora, era da informação. Hoje nós vivemos a era da informação. O que é a era da informação? Antes da gente falar da era da informação, vamos dar uma retrospectiva histórica aí. Quando eu falo na década de 1980, década de 80, desculpa, o início da era da informação, após a Revolução Industrial, onde começam, na verdade, as invenções dos primeiros computadores, rede de computadores, era digital e tecnológica. Porém, quando eu falo em década de 80, eu falo um acesso extremamente restrito à tecnologia, restrito às grandes empresas, restrito às grandes indústrias, restrito a um pequeno nicho, segmento de mercado. Então, hoje a gente até escuta, naquela época eu tinha muita opção de falar, eu não quero isso, não quero tecnologia, não quero computador. E hoje, simplesmente, isso é uma necessidade vital para qualquer empresa e para qualquer corporação. Tem o grande início que a gente fala da era da informação, a gente pode trazer alguns livros de Peter Drucker, que na verdade é um grande professor aí que fala um pouquinho disso, o livro de Administração em Tempos de Grandes Mudanças e The Landmarks of Tomorrow, que são na verdade falando um pouquinho dessa chegada aí da nova era. E o que acontece nisso? Então a gente fala um pouquinho da era da informação, porém a gente vem de ondas de informação. Por que ondas de transformação, gente? Falamos muito de mudanças tecnológicas, é o que a gente chama de revolução. Mas o grande problema hoje que a gente tem das mudanças tecnológicas não é o desenvolvimento tecnológico e não é a criação tecnológica, mas o quanto isso impacta
né, no desenvolvimento humano e no nosso dia a dia dentro do ambiente empresarial. Tá? Porque cada um delas a gente tem uma mudança que a gente fala de qualidade de vida e de conforto. Vamos lembrar aí como é que começou essa brincadeira toda. Né? Mais ou menos há 10 mil anos atrás a gente teve o que a gente falou da Revolução Agrícola. Qual que era o principal objetivo, qual a principal característica dessa revolução? Era tudo dependia de fatores da natureza. Né? Então, era o cultivo, era a produção, tá? E o que acontecia? A gente tinha determinados locais, né, que determinavam um certo tipo de produtividade. Tá? Então, nós tínhamos nômades, né, a economia era formada por nômades. Então, nós tínhamos regiões que produziam determinado produto, eram especialistas daquele produto. Regiões de outros produtos eram especialistas de outros produtos. Né? E aí a gente começou a ter o que a gente tinha de frequência das migrações entre as pessoas. E a primeira organização familiar social, né, que também sobrevive até os dias de hoje. Aí a gente começou isso na Revolução Agrícola, mas isso a gente vê nas outras ondas aí. E a sociedade agrícola. Né? Então, esse período durou por volta de 6 mil anos. Né? Por isso que a gente fala que, logo mais estou apresentando as outras revoluções, o grande problema das revoluções é o tempo que elas estão acontecendo. Né? Então, elas estão cada vez em tempos menores, né? Em tempos mais curtos, porém, a mudança nossa tem que ser muito rápida para termos de adaptação. Então, quando eu falo de uma época agrícola, estou falando de 6 mil anos. Né? Então, é um tempo bem considerável. Aí, o grande impacto depois que nós tivemos foi o que a gente chamou da Revolução Industrial, né? No final do século XIX, aí, no começo do século XIX, que, na verdade, um pouco mais de 150 anos atrás. Foi a grande mudança, né? A grande mudança de paradigma, onde não dependia só do esforço, na verdade, do ser humano, em termos de produção. A gente começou a trabalhar um pouquinho em produção em massa, né? Produção em massa, produção em sequência. Né? Na área acadêmica, a gente marca muito, né, a Revolução Industrial, fica até uma dica, né, de um filme Tempos Modernos, aí, Charlie Chaplin, fala muito como é que funcionava, né, essa época da Revolução Industrial. Então, eu saio um pouquinho da agricultura, começam a surgir as indústrias, né, e o objetivo das indústrias seria o quê? Produção em máxima, ótimo, novos produtos, e eu ter sequência disso daí. A Revolução da Informação, ela é mais nova ainda, né, tão nova que ainda não conhecemos, né, quando foi o seu início. Ela veio de uma forma tão rápida, né, ela começou aí quando a gente pensa na criação dos grandes computadores aí na década de 40, né, em 46 com o ENIAC, né, só para relembrar um pouquinho historicamente, né, esses grandes computadores foram criados logo depois ou durante o período da Segunda Guerra Mundial, na finalização, realmente com um grande objetivo estratégico e militar, né, só para lembrar um pouquinho da história do computador, né, esse que foi o objetivo principal dos computadores, não era chegar onde a gente estava hoje, né. E o primeiro computador surgiu aí na década de 40, em 46, que era o ENIAC. Okay? Porém, muitos defendem, né, muitos estudiosos defendem que, na verdade, a era da informação começa na década de 60. É quando a gente começa a dar uso comercial aos computadores. Né? O uso comercial é aquilo que eu comentei no começo da nossa aula, falando um pouquinho sobre como a gente utilizava isso nas empresas, as empresas utilizando isso como processo para decisão. Então, a década de 60 é marcado por isso, né? Lembrando que essa acessibilidade era somente para grandes empresas e grandes negócios. Bom, outros falam que, na verdade, vem a partir de redes de computadores, a partir da década de 70, né? Que foi naquela época que a gente começa a trabalhar os conceitos de tecnologia da informação, né? Que é mais ou menos o que a gente conhece hoje. Então, a própria revolução, né, é uma coisa muito interessante. As revoluções anteriores, seja agrícola ou industrial, parece que foram bem determinadas no seu início. E a revolução da informação, pela rapidez, né, de penetração no mercado, ou pela rapidez de seu surgimento, né, a gente não consegue consolidar e a gente não consegue definir muito o seu marco inicial. Né? Porém, né, o que é fato é que a partir da década de 80, a gente começa a disseminação dos microcomputadores nas pequenas empresas. Tá? Era um custo muito alto, né? O problema da tecnologia nessa época, ela era opcional. Por que ela era opcional? Né? Nós não tínhamos sistemas, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos comunicação, nós não tínhamos infraestrutura para poder trabalhar com esse tipo de máquina.
Então, realmente, a gente ainda estava num processo anterior, tá? E o grande boom, né, que a gente fala aí de mudança da revolução da informação foi realmente a internet no início da década de 90, né, que parecia, num primeiro momento, uma coisa inviável, né, tínhamos problemas seríssimos de infraestrutura, né, mas aí foi o grande início da década de 90 com a internet, que inclusive, né, nós temos hoje os estudiosos aí das áreas pessoais que dividem as gerações, né, a gente escuta muito geração X, Y, W, Z, e tem muito a ver, na verdade, com as revoluções da informação, se a gente for perceber essa associação de tempo que eles trabalham. Então aqui, na verdade, só um quadro resumindo, né, um pouquinho da Revolução Agrícola, 8.000 anos antes de Cristo, século XIX, Revolução Industrial e a Revolução da Informação, né, que é o que começou e, na verdade, estamos vivenciando e o que a gente tem que se adaptar, na verdade, no dia a dia. Uma coisa interessante, né, alguns conceitos. Na época da roda, que é o que a gente chama da época agrícola, a sociedade, a gente falava que era uma sociedade de sobrevivência, né, então o pessoal vivia com troca de mercadoria. O poder naquela época era o poder o quê? Quem tinha mais mercadoria, quem tinha mais produto, tinha o poder. Correto? Isso daí é uma característica. Na Revolução Industrial, temos máquina a vapor, né, como a sociedade de consumo, ou seja, produção de bens e serviços, e na verdade, onde estava concentrado o poder da população nessa época? No monopólio da produção. Ou seja, as maiores indústrias, né, e as maiores empresas que, na verdade, concentravam o poder do mercado, né? E, por fim, né, com a chegada do computador, a gente entra na sociedade da informação, globalização, fácil acesso, né, novas gerações, e o poder hoje é o monopólio da informação. Por isso esse conceito da contabilidade 4.0 e por isso esse bate-papo nosso hoje, né? Quanto mais informação hoje, né, quanto mais preparo, quanto mais capacitação e quanto mais poder de adaptação hoje você, contador, você, estudante de contabilidade, tiver, né, melhor será a sua adaptação no mercado e melhor será a sua concorrência no mercado. Uma coisa muito interessante, esse é um outro dado que a gente tem, que no século XXI, 75% da riqueza mundial é gerado pelo perfil dos trabalhadores que concentra o quê? O conhecimento da informação. Em 75 era apenas 25%. Então a gente vê uma migração muito forte do perfil industrial para o perfil da informação. É uma coisa muito interessante, né? Daí tem uma fala aqui de um sociólogo americano, Daniel Bell, falando que o poder operário que nada, a sociedade caminha em direção à predominância do setor de serviços. Ele falou isso em 56, né? Estamos em 2019. Né? Então, esse pensamento, essa tendência, né, já vinha, na verdade, já vinha sendo pensado, estudado desde trás. Uma coisa interessante que a gente pode observar também, né, como é que muda muito a parte de informação. Se fizermos uma pesquisa rápida no Google, fizermos uma pesquisa rápida na internet, vocês podem ver que as 20 maiores empresas do mundo, né, de hoje foram criadas nos últimos 20 anos, né, a grande maioria delas. Então, nós vemos empresas em 2, 3, 4, 5 anos, né, dando uma escalabilidade gigantesca, tendo um crescimento de alta performance, porém, a gente não consegue, num caminho totalmente inverso do que a gente estava acostumado no crescimento profissional. E isso impacta no quê quando eu falo em era da informação? Aprendizado contínuo, a gente vai falar muito isso no decorrer dos módulos, tá? Inclusive no nosso bate-papo, não perca a nossa mesa redonda. Especialização, né? Antigamente, só o fato de especializar era o suficiente. Hoje não, hoje nós temos que ter uma especialização direcionada, tá? Isso é muito importante. Aplicação do conhecimento. Então, aprendizado com especialização. Se eu não transformar isso em conhecimento, vira apenas um dado, né? Então, um dado não transformado e não direcionado para um objetivo corporativo ou pessoal ou empresarial não me gera isso. E a palavrinha, conhecimento é poder, né? Mudança na condição humana e não apenas na condição social. Então a revolução hoje simplesmente não é a forma que eu trabalho, mas a forma que eu estou assimilando essa mudança e a forma que eu estou
assimilando como eu tenho que mudar e o que eu tenho que mudar, né? E de repente esquecer muitas vezes aquilo que eu aprendi no passado, aquilo que funcionava no passado, e hoje temos uma nova realidade. Poder, quem toma a decisão, gente. Toma a decisão correta quem possui conhecimento. Possui conhecimento quem tem informação. Sem informação é o achismo, né? E hoje nós não estamos no mercado do achismo, né? O achar hoje, o mercado está muito dinâmico e devido à globalização, tomada rápida de decisão, eu não posso achar, né? Então, seja você um pequeno empresário, seja você um estudante, né? As suas decisões hoje têm que ser direcionadas e tem que ser rápida, né? E o rápido que a gente fala é o rápido certeiro, porque informação é poder. Bom, encerramos aqui nossa primeira aula e aguardo vocês na próxima. Muito obrigado.